Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidada Teresa Girbal, Vice-Presidente e CIO na ESPAP, entidade de serviços partilhados da administração pública. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexlance. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlance, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que, por um lado, se quer resiliente, mas também ágil e capaz de inovar de forma contínua e em escala numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos um convidado, sempre um convidado muito especial, um convidado que nós acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos uma convidada também muito especial que está a transformar uma grande organização, mas para apresentá-la eu tenho aqui comigo meu amigo e co-moderador, Fernando. Força. Obrigado, Gabriel. É verdade. A nossa convidada de hoje é Teresa Girbal, que é Vice-Presidente e CIO da ESPAP, a entidade de serviços partilhados da administração pública. Teresa, bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa. Nós, como sabes, não temos propriamente um guião, mas há 3 perguntas que fazemos sempre e uma delas é a primeira e tem que ver com a forma como tu olhas para as tuas próprias características pessoais e de forma é que elas contribuíram para a carreira de grande sucesso que tens tido, neste caso na administração pública. Qual é que é, assim, a característica mais marcante que tu achas que influenciou o teu trajeto profissional? Muito bem. Primeiro que tudo, muito obrigada por esta oportunidade, à IDC, à IMS e realmente à Next Excellent. Do ponto de vista da minha carreira, não sei se é uma carreira de sucesso, é pelo menos uma carreira variada e que me tem dado muito gozo, portanto, pelo menos para mim é um sucesso. Para mim é. Mas há algumas características que eu acho que tenho que justificam, se calhar, o porquê desta carreira. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, adoro aprender e, por isso, a minha carreira tem sido essencialmente baseada nessas características. Mas também há outras características que são, eu gosto de construir, portanto, de sentir que construímos algo e em equipa, porque dificilmente conseguimos fazê-lo sozinho. E por aí comecei, já passei por várias empresas multinacionais e agora desde há 4 anos que estou na administração pública, portanto a aprender também uma nova realidade muito diferente das multinacionais, mas que sem dúvida alguma muito rica e muito enriquecedora também. Muito bem. Teresa, o que é que tens aprendido, então, nesses últimos 4 anos? Ou seja, como é que vês a administração pública hoje? Eu sei que muito mudou, não é? Nós passamos por uma pandemia e, portanto, houve aqui muita mudança em pouco tempo e, portanto, apanhar-se esses 4 anos, se calhar, representam muito mais do que 4 anos. Como é que tu descreves hoje a administração pública? Acho que a minha perspectiva é que há diferentes administrações públicas, não é? Mas qual é a tua perspectiva? Do ponto de vista geral, eu acho que toda a administração pública mudou radicalmente, porque o mundo mudou radicalmente. E a pandemia foi, sem dúvida, um impulsionador e um fator de enorme mudança nas organizações. A administração, eu posso falar mais da administração pública central, que é naquela onde eu me insiro, e naquela, de facto, com quem tenho lidado mais proximamente. E aí, sem dúvida, que mudou. Portanto, há alguns pontos, alguns factos que foram não só, agora recentemente, nestes últimos 4 anos, a pandemia, a guerra, portanto, foram todos fatores de emergência e que nos obrigaram a tomar decisões não só rápidas, mas tomar, no fundo, decisões que não eram habituais. Portanto, a administração pública hoje, só para dar um exemplo, e no exemplo, por exemplo, do nosso próprio, que é o trabalho remoto, o teletrabalho. Eu, quando entrei para a administração pública, há 4 anos, isso era, enfim, quase residual, não existia, apesar de estar na lei e de haver, e realmente haver pontualmente pessoas, mas não só não existia, como não era também visto com bons olhos. Mas a realidade é que, quando fomos todos para casa, os serviços tiveram que continuar e, portanto,
de alguma forma, melhor ou pior, a administração pública teve que se revelar e teve que tomar decisões. Portanto, e teve que, no fundo, continuar a funcionar num modelo completamente distinto daquele que tinha vivido durante todos os anos atrás. Portanto, começar a trabalhar remotamente, por exemplo, na ESPAP, nós pusemos toda a empresa, enfim, toda a possível empresa de trabalhar remotamente num par de dias, portanto isso significou que também tivemos a sorte de ter preparado e ter tomado decisões que levaram a que pudéssemos tomar, no fundo, essas ações, mas hoje a administração pública, assim como grande parte das empresas, vê o trabalho remoto como normal, o trabalho remoto, o trabalho híbrido. Portanto, isso se calhar, se houvesse aqui uma máquina do tempo, se alguém em 2019 tivesse vindo a 22 e teve... Isso não acredito, isto é ficção, mas de facto isto aconteceu e hoje creio, sem dúvida, que há determinadas lições que continuarão a fazer o seu caminho, portanto, e a sua ação. E essa é uma delas. Reuniões, por exemplo, as ferramentas colaborativas. Nós hoje estamos numa sociedade de menos papel. Isto era algo que já se dizia há muito tempo. Vamos realmente diminuir a utilização do papel por todas as razões. E hoje, realmente, isso está a acontecer. Portanto, está a acontecer na sua digitalização, está a acontecer no modo colaborativo como temos, reuniões em videoconferência. Portanto, isso são coisas que também tornam a própria administração pública mais eficiente. Portanto, é realmente muito diferente hoje do que era há 4 anos atrás. Mudou então para melhor, portanto, Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente naquilo que tem a ver com a eficiência, com a digitalização dos processos. Sim. Pois essa era a questão que eu acho que era interessante também, que é, há aquela consequência, digamos, óbvia da pandemia, que é toda a gente tem que ir para casa, tem que ter acesso, tem que poder colaborar e por aí, mas depois também há a entrega do serviço da administração, não é? E eu penso que houve alterações aí muito significativas, algumas delas, não tanto tendo que ver com a tecnologia disponível, mas mais com os processos que estavam subjacentes à entrega de determinados serviços. Sentes que houve aí também um progresso significativo que já não volta atrás, ou seja, os avanços, se é que houve, e os que houve, já não vamos ter retrocesso, ou seja, vamos continuar a caminhar nesse sentido de poder, por exemplo, ter o cartão de cidadão em casa sem ter que me deslocar a qualquer gabinete de serviço público e por aí. Achas que vamos continuar por aí? Eu acho que há... Vamos lá ver, eu se calhar fazia aqui uma distinção. Uma primeira, que é naquela fase imediata e urgente de ter que pôr todos para casa e, portanto, ter que fazer a digitalização de muitos serviços, porque nós não podíamos realmente sair de casa e, portanto, isso foi feito, ok? Melhor ou pior, foi feito e na realidade, o serviço público continuou, mesmo sem o presencial. Mas isso também levou a algumas soluções que não são claramente soluções de futuro. E nós transformarmos, ou digitalizarmos processos presenciais no digital, é algo que não queremos, certo? Claro. E, portanto, mas isso aconteceu no início bastante, porque havia realmente uma emergência para que fossem feitos. Mas isso iniciou uma transformação. E a transformação digital também tem muito a ver com os processos, portanto há que repensar processos, porque mesmo não digitalizando, ou seja, não transpondo os processos presenciais para o digital, tem que se repensar o processo, não só por isso, mas também muitos deles já não estavam atuais. Se calhar já não eram os mais eficientes, alguns deles arrastavam-se há anos. Portanto, todo este trabalho da transformação digital passa muito também o repensar processos, definição de novos processos para que, de facto, possam ser utilizados de uma forma diferente. Agora, não é só digital, portanto, existe também o presencial e tem que ser, mas vamos utilizar os melhores recursos da administração pública da melhor maneira, sejam eles pessoas, sejam eles tecnológicos. E só uma conjunção desses é que, de facto, nós conseguimos ter um melhor serviço público. Agora, está tudo feito? Não, está no início até de ser feito. Mas já temos aqui uma aprendizagem que foi um choque. Há aqui um salto grande que foi feito provocado, portanto não foi gradual, não teve o tempo que se podia pensar que levaria ou que desejaríamos que teve,
mas também a vida é feita dessas coisas, não é? Se calhar com uma grande necessidade é aquilo que se consegue fazer. E tem a grande virtude de nos ter mostrado que aquilo que pensávamos que era impossível, afinal não era. E foi viável, foi possível. Eu pessoalmente não senti que os serviços tivessem degradado de forma significativa e, portanto, eu acho que essa prova, digamos assim, também deve ser um facto que nos deve deixar esperançosos em relação ao progresso futuro nestas áreas. Por falar em futuro, e depois desse empurrão que tivemos com a pandemia, como é que vês os próximos anos? E que podemos olhar, se calhar, daqui a 10 anos, mas se calhar é muito, mas olha, daqui a 5 anos, lá para 2026, 2027, vamos conseguir, de facto, ter uma administração pública, e vocês, como esse SPAP, que tem serviços partilhados para a administração pública e prestam vários serviços para vários organismos, acha que vamos rapidamente conseguir ter a interoperabilidade e, de facto, conseguir criar condições para que os utentes, quer sejam cidadãos, quer sejam empresas, possam, digamos, realmente ter uma experiência diferenciadora? Vamos lá chegar. Eu acho que nós temos que chegar, não é uma questão se vamos ou se não vamos, nós temos que chegar, e é essa, de facto, também o meu princípio, e eu acho que é isso que nós temos que encarar, nós temos que chegar. 5 anos passam num instante, e na realidade o fim do PRR, em 2026, é já ali, portanto rapidamente, o próprio PRR, que é uma oportunidade única para a administração pública portuguesa, do ponto de vista da transformação digital da administração pública, é uma oportunidade única não só pelo volume de financiamento, mas também pelo tempo que temos que implementar. Não podemos levar anos eternos a implementar. Portanto, há ali, de facto, um tempo reduzido para o volume e para a importância das transformações que estão em causa, não é muito alargado. E, portanto, há aqui um grande foco na execução, portanto, na implementação. Não vou dizer que é fácil, não é até muito difícil, porque a própria transformação digital implica recursos, competências, que são muito escassas, mas também nós não podemos deixar a operação. Portanto, nós na ESPAP somos realmente o back-office, muito back-office, e temos muita operação. Portanto, nós não podemos fechar, não é? Vamos fechar durante 2 anos ou 3 anos, fazer os projetos todos, repensar tudo e depois abrimos outra vez. Não, portanto, a vida tem que continuar. Nós temos que continuar a pagar as turbinas do avião em pleno voo. Continuar a pagar salários, temos que continuar a fazer realmente as compras públicas, temos que fazer os sistemas financeiros e o próprio ID. Portanto, isto é um desafio enorme para a administração pública. E digo nós, como sei que outras entidades também, que é como vamos gerir os nossos recursos para que consigam fazer ambas as coisas. Transformar, definir processos, novos processos, definir projetos, implementar e continuar a operação que está até que se possa, de facto, simultaneamente e depois, continuamente, desligando e ligando os novos. Portanto, isto é tudo. Portanto, daqui a 10 anos, eu acho que durante estes anos vão ser anos de transformação. Todos estes demoram algum tempo, mas com a execução e o controle da execução que tem que haver, e que está previsto haver, e que está a acontecer, eu creio que nós vamos ter mesmo que avançar. Mas, como eu digo, 5, 10 anos passa no instante. E qual é que vai ser o maior desafio para essa transformação? Falou muito dos recursos humanos? É isso? Os recursos humanos são de facto um desafio enorme. E não são só dos tecnológicos, são também técnicos. Portanto, porque os recursos existentes hoje estão ocupados, portanto, não estão ali parados. Portanto, aqui a própria gestão desses recursos é um ponto crítico. Pronto. Por outro lado, a existência, porque temos que ter, de facto, também mais recursos do que aqueles que tínhamos e competências diferentes, portanto, criar essas mesmas competências, e isso é um desafio enorme. Portanto, para já, porque do ponto de vista da área do digital e da transformação digital, e mesmo nestas áreas, os recursos são super escassos, portanto, a procura é muito superior à oferta. Portanto, e a administração pública não é conhecida por ser muito ágil na contratação, nem a pagar muito bem. Quer dizer, paga bem, do ponto de vista, pronto, mas não paga de alguma forma competitivamente em épocas como estas. Portanto, é difícil, de facto, contratar
é difícil manter, porque temos que os segurar também, e, portanto, aqui é tudo um grande desafio do ponto de vista de recursos humanos. Mas não é só esse desafio, eu acho que existem outros desafios para além dos desafios de recursos humanos. É um desafio também de cultura, porque nós temos que pensar de forma diferente do que temos pensado até agora. Portanto, para fazer uma verdadeira transformação, nós temos de facto que pensar que tipo de processo é que vamos precisar e não aqueles que temos precisado até agora e da forma como estamos a fazê-lo. Porque também, quer sejam as outras entidades, e estou a falar de um back-office, mas também do cidadão, já hoje exigem uma administração pública de forma diferente que exigia antes. Portanto, de antes, e o comum ia dizer, das 9 às 5, temos um serviço que está aberto das 9 às 5. Hoje um cidadão não espera das 9 às 5 para ter o serviço disponível. Aliás, basta ver que todos nós conhecemos bem, o IRS. Portanto, a maior parte de nós entrega o IRS fora das 9 às 5. Das 9 às 5 estamos a trabalhar, certo? Portanto, fora também, mas pronto. Mas na realidade é fora de horas, fora dos dias úteis. Portanto, e é isso que a administração pública também tem que responder. Portanto, os tempos de facto mudaram. E esta cultura é uma cultura em mudança. E aí eu acho que é realmente a parte mais difícil, referindo o Peter Drucker, não é? Portanto, a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. Portanto, como é aí um desafio também enorme. Em relação, ainda voltando à questão dos recursos, que eu acho uma questão fascinante, eu penso que não é só para a administração pública, é para todas as empresas, em particular as empresas portuguesas estão no mercado menos, digamos, rentável do que grande parte dos mercados europeus e internacionais e, portanto, agora com a normalização do trabalho remoto, há muita gente em Portugal a trabalhar para fora, não é? Eu acho que isso provavelmente será uma tendência que se irá acentuar, em particular se esta pressão sobre os recursos também se mantiver. No caso da administração e mais em particular da ESPAP, o que é que a ESPAP ou a administração tem a oferecer a estas pessoas que estão na área da tecnologia, que em certos casos são um bocadinho mimadas no sentido em que têm o direito a impor determinadas condições porque têm muitas opções. Qual é que é, digamos assim, na tua perspectiva, as possíveis estratégias, digamos assim, para mitigar este aperto que vai certamente acontecer nos próximos tempos? Eu sempre, desde sempre, me convenci que o dinheiro, o salário só, não prende ninguém. Portanto, isso prende durante um tempo, a seguir já está desatualizado e, portanto, vai. Portanto, eu convictamente acho que as pessoas só ficam nos projetos e nas empresas onde estão se estiverem satisfeitas com aquilo que fazem e se virem perspectivas de. Eu acho que, do ponto de vista, nomeadamente da ESPAP, e vou falar da ESPAP, eu acho que nós temos projetos muito relevantes na administração pública, de grande volume, de grande âmbito e de impacto grande. E isso são projetos, de facto, interessantes. Somos também um bocadinho como uma escola, não é uma IMS, mas somos também uma escola. E não só na área tecnológica propriamente dita, na outra área técnica, no fundo, skills técnicos que se baseiam totalmente em tecnologia, porque realmente é isso, também a nossa casa é muito tecnológica, mas são este tipo de projetos que no fundo, podem constituir e fortalecer uma carreira de um recurso que nós temos. E a razão também é porque eles também são muito assediados, portanto é sinal que de facto reconhecem que ali é acrescentado valor. Por outro lado, nós temos que ter algumas políticas que permitam a conciliação, de facto, do trabalho e da sua vida pessoal e de algumas preferências e não só, e também necessidades. E o trabalho remoto, por exemplo, é uma delas, e depois também dar-lhes ferramentas para que possam, de facto, desempenhar o seu papel. Condições em termos de equipamento, condições em termos de formação, portanto, que são absolutamente críticas, em especial na área tecnológica, onde a formação, a tecnologia evolui muito rapidamente e, portanto, essa formação é necessária. Aí faço referência a algo que, por exemplo, nos projetos que temos do PRR, e nós temos vários, temos 16 projetos, temos, de facto, capacitação e, portanto, investimento previsto para isto, o que é fundamental para que, de facto, nós prepararmos não só os nossos recursos, mas como também poder continuar a que eles tenham essa mesma formação e continuar a eles poder próprios prestar. sintam também que se estão a valorizar. Exatamente, não é? não só por o que fazem, mas também por o que assimilam. Exatamente.
Só aqui um ponto, um detalhe. Já falaste sobre a questão do trabalho remoto. Qual é que é a tua visão do trabalho remoto, em particular na administração? Eu às vezes penso assim, há pouco estávamos a falar que são 700 mil funcionários públicos. Se todos os funcionários públicos podem trabalhar remotamente o fizessem, uma parte significativa dos problemas do país estavam resolvidos, como o excesso de concentração das grandes cidades, a desertificação do interior, as nossas metas de carbono. Não, estou a dizer no extremo. Exato, no extremo. Por absurdo até, nesse caso. Mas há de facto aqui, e em particular tendo em conta estas dificuldades de contratação, não é? Porque, enfim, a função pública não paga mal, mas, por exemplo, Lisboa é uma cidade cada vez mais cara para viver, não é? Portanto, para um funcionário público não é fácil, garantidamente, conseguir ter uma casa e ter uma vida minimamente agradável numa cidade como Lisboa, que está a ficar cada vez mais cara. Certo. Como é que vês estas questões, em particular o trabalho remoto, no contexto da ESPAP? É uma pergunta difícil, porque isto também tem vindo a mudar, não é? O tal novo normal, eu acho que em 2020 era uma coisa, em 2021 era outra e agora é outra e se calhar no fim do ano é outra. Mas na realidade eu acho que há aqui um dogma que se quebrou, foi o que eu referi há pouco, e realmente o teletrabalho, o trabalho remoto é algo que deve ser considerado sempre que possível, e quando eu digo possível, não só pelo próprio trabalhador, mas também pelo trabalho que ele presta na empresa ou na organização. Por isso, eu não sou fã do 100% remoto, por várias razões, mas uma delas é que não existe espírito de corpo, de facto, não existe cultura. Não existe espontaneidade, não existe partilha, quer dizer, é mais difícil a partilha e o trabalho em equipa fora da sua equipa, portanto, em determinados estilos. Portanto, eu acho que o trabalho híbrido é naturalmente um trabalho, é um modelo mais aplicável e que deverá ser mais aplicável. Dito isto, não quer dizer que não possam existir totalmente remoto e, portanto, como disseste e muito bem, poder se calhar ocupar zonas do país onde também desde o ano passado que foram feitas, portanto, algumas ações e foi inclusivamente saída da legislação para promover o trabalho em algumas zonas, do país, realmente para tirar as pessoas e desde que o trabalho assim permita, eu não vejo razão nenhuma para que isso não aconteça. Claro que é sempre mais difícil de gerir equipas, de gerir o trabalho. Temos que fazer não uma gestão horária, como era muito habitual. Pois, exato. Esse é um dos grandes desafios, não é? Mas sim um trabalho por entrega. O que é mais normal, era mais normal se calhar em empresas de mercado do que na própria administração pública, mas tem que ser na administração pública e nós fazemos isso também. Portanto, eu acho que deverá ser um trabalho híbrido, portanto, remoto, parcialmente ou totalmente, dependentemente dos casos, e sim, e então permitir que, por exemplo, alguém que até quer estar na administração pública com este projeto, com este vencimento e salários que, também posso dizer, a ESPAP não paga mal, portanto, paga bem também. Sim, podemos fazer aqui um bocadinho de publicidade. A ESPAP é uma boa opção. É uma boa opção, é verdade. E, portanto, mas também eu acredito que até há gostos pessoais de preferir viver noutro sítio. Por outro lado, até pode ganhar o mesmo, mas se calhar se estiver noutro sítio tem outros custos fixos e, portanto, também me interessa mais. E, portanto, tudo isto deve ser considerado, mas sempre. Eu acho que isso é absolutamente crucial. É não esquecer que não há só coisas boas no trabalho remoto. Também há coisas menos boas. E essas têm que ser geridas com muita cautela e muito de perto. E aí é que eu acho. Portanto, na ESPAP, e assim como na administração pública, acho absolutamente possível. Agora, nem todos os trabalhos podem ser remotos. Claro, com certeza. Não, sem dúvida. No meio é que está a virtude, né? Também só... Eu não sei, todos nós penso que temos essa experiência. Eu conheço pessoas que gostam muito de trabalhar remotamente e outras que não gostam absolutamente nada de trabalhar remotamente. Preferem estar no escritório e estão habituados àquela vida, àquela interação social que existe no escritório. Exato. Quando uma pessoa está fechada em casa, isso desaparece completamente. E, portanto, as pessoas têm também sentimentos diferentes. Há aí um ponto que talvez fosse interessante a gente explorar, que é a questão
questão da gestão horária versus a gestão por entrega. Certo. Independentemente do trabalho remoto, isso é uma evolução importante e significativa na administração, ou seja, se nós conseguimos avançar nesse caminho, em vez de contar horas de presença, contarmos as entregas feitas, isso é importante, não é? Mas não é muito na nossa tradição até há uns anos, não? E tem um bocadinho a ver como é que são geridos até e o nosso modelo de avaliação, quer seja de profissionais, quer seja das próprias entidades. Pronto. Mas tem vindo a ser repensado, e eu creio que vai continuar a ser repensado, do ponto de vista da administração pública, os seus planos de atividades, os seus planos de negócio, não é? Portanto, mais próximo disso, e também a avaliação. Portanto, no fundo, aquilo o que um trabalhador deverá ser avaliado não é só por aquilo realmente que faz, mas a contribuição que tem para os objetivos das empresas. E, portanto, também tem que haver um plano estratégico, certo? Portanto, o próprio trabalhador tem que saber que naquela empresa onde está tem um plano estratégico, onde é que quer chegar. E isso ter impacto nas tais ferramentas que existem na administração pública, que poderão vir a ser mudadas. Nós, a ESPAP, participamos também já num modelo, piloto, e, portanto, isso são coisas que, como dizem muito bem, têm que ser mudadas, portanto, têm que ser avaliadas, têm que ser mudadas, mas, como sempre, não é um one size fits all. Claro. Portanto, têm que ser aplicadas e têm que ser definidas em cada um. Mas sim, portanto, a gestão de entrega é absolutamente fundamental e eu acho que está gradualmente a acontecer. E aí a pandemia também deu uma grande ajuda, porque o horário é uma questão, mas a realidade é que a entrega é muito diferente. Claro. Por isso, em algumas áreas até houve um aumento de produtividade, noutras não, como é óbvio, há trabalhos que não podiam ser remotos e que numa altura ficaram. E, portanto, quer dizer, há vários flavors dentro de uma administração pública, com quase 700 mil, de facto, as necessidades são muito variadas. Teresa, já falamos aqui várias vezes do empurrão, não é? que a pandemia deu, quer em termos do teletrabalho, quer em termos daquilo que é a gestão não por tempo, mas por atividades e por objetivos. Mas a pandemia também acelerou muito aquilo que foi a adoção e evolução tecnológica. Nós, 10 ou já quase 15 anos, não é? Falamos da terceira plataforma, da cloud, daquilo que é a evolução da inteligência artificial e da própria robotização. E já vão surgindo novos buzzwords, né? O blockchain, o metaverso, o Web3. Quais é que são as tecnologias que considera-se que hoje podem ter mais impacto na administração pública para transformar? De fato, o que está hoje, se de fato hoje a inteligência artificial ou a cloud de fato estão a contribuir para essa transformação, e que outras tecnologias que tu achas que no futuro podem ser relevantes e disruptivas para uma administração pública melhor? Certo. Eu, se calhar, diria... Primeiro, logo que me lembro, realmente é os dados. Ok? A gestão dos dados. Porque se há área que tem imensos dados de cidadão, é a administração pública. Imensos. E, portanto, a gestão desses dados, a transparência, como é que nós os guardamos, como é que nós os utilizamos, é de facto fundamental. E, portanto, aí essas tecnologias, de facto, ligadas aos dados, quer seja de análise e de gestão dos mesmos, são absolutamente cruciais. A inteligência artificial, eu também acho que é uma das áreas que vai ter cada vez mais força dentro da administração pública, porque nós não podemos continuar a crescer recursos, funcionários públicos, trabalhadores do Estado, portanto, e há muitos a fazer tarefas muito repetitivas. A robotização é algo que também tem que ser utilizado, portanto, é outra das áreas tecnológicas que eu acho, tirando daquelas tarefas que são repetitivas, retirando esses recursos, fazendo algum reskilling dos mesmos recursos e pondo-o a fazer outro tipo de tarefas, são de facto fundamental para termos uma administração pública mais eficiente, mais atual e com melhor resposta e mais ágil. A cloud é, sem dúvida, uma das ferramentas que eu acho que é absolutamente crítica para a administração pública, e não só, mas pronto, falando da administração pública, porque dá aquela agilidade e aquela flexibilidade
que é muito difícil é mais difícil na administração pública até pela própria contratação pública e os processos de tempo, etc., que tem. Portanto, aqui eu acho que é uma alavanca muito grande da cloud. Tem riscos no sentido em que tem que ser feita uma boa adoção. Por isso a estratégia cloud que foi definida vai ajudar e ajuda nessa mesma adoção. Portanto, é outra das áreas que eu acho que é fundamental e que vai acontecer. Outra que não podemos esquecer, que é tudo o que tem a ver com cybersecurity. Portanto, aí, com o aumento de facto, de toda a área tecnológica, do digital, do acesso ao sistema, a cibersegurança é cada vez mais, está na ordem do dia a todos os níveis da organização, inclusivamente do governo. Portanto, essa é uma das áreas que nós vamos continuar a ver investimentos e preocupações e, no fundo, são tecnologias que nós todos temos que ter presentes, que são cruciais para termos realmente uma administração pública que responde àquilo que os cidadãos pretendem. Bem. A propósito das tecnologias, da inovação e todas essas coisas, nós vivemos um momento, uma década talvez, mais do que uma década, mas de grande intensidade de inovação, nomeadamente através das startups e por aí, que têm contribuído de forma muito significativa para abordar determinados processos e determinados negócios em perspectivas diferentes, muito disruptivas. Penso, mas posso estar enganado, a administração pública não tem a mesma facilidade de interagir com estes players do que, por exemplo, outras empresas. Mas, de qualquer maneira, eu penso que há muitas, digamos, áreas da administração que têm tentado criar forma de ter, digamos, uma interação, um ecossistema mais profícuo junto deles que os possa ajudar nesta componente da inovação. A SPAP olha para este ecossistema das startups com interesse, tem alguma estratégia específica? Como é que abordam este tema? Em relação às startups, uma estratégia específica das startups, nós não temos, de facto, nenhuma estratégia específica das startups, mas falaste também na inovação. A inovação vai para além das startups. Claro, e, portanto, a inovação na administração pública é algo que muita gente não pensa, ou pensa que nem pensar, mas muita da inovação surgiu na própria administração pública e depois foi catapultada por empresas, startups, e depois tornaram-se empresas, algumas delas de grande renome, que no fundo captaram nessa inovação que se foi até gerada na própria administração pública. Por isso, do ponto de vista de inovação, é algo que é preciso haver a necessidade, mas é preciso também ter a oportunidade de ter os meios para que se possa fazer. E os meios são meios financeiros, são meios humanos, e também o tempo certo para estar lá na altura certa. Eu acho que nós temos neste momento reunidos quase todos os fatores, menos os dos recursos humanos, que são escassos, mas que serão sempre escassos. E os financeiros também, mas pronto, mas neste momento com o facto do PRR e deste balão de ar que nunca tivemos antes, deste volume, acho que de facto existe aqui uma enorme oportunidade para a inovação na administração pública. Em relação a startups, há aqui algo que muitas das vezes, e já temos entre várias entidades da administração pública, a apoiar essa mesma inovação com algumas das startups. Portanto, eu acho que isso é aí que tem que ser, com parcerias, com no fundo, projetos comuns. E nós temos feito isso também. Estamos com algumas que também nos vieram desafiar e que nós estamos realmente a avaliar algumas das áreas que são realmente importantes. Portanto, eu acho que sim. Portanto, acho que é o sítio certo para se poder realmente trabalhar a inovação na administração pública também. Sim, sem dúvida. Teresa, falasse de tudo aquilo que aconteceu nesses últimos anos e aquilo que é a perspectiva também da aceleração para os próximos anos. Na tua perspectiva, eu sei que existem vários modelos e várias correntes, filosofias em relação àquilo que pode ser a melhor forma de organizar a administração pública e como é que se deve organizar o IT
para a administração pública. Queres partilhar um pouco conosco como é que vocês, SPAP, se calhar estão estruturados, para vocês também depois prestam serviço a muitas entidades, se vês também uma adoção crescente daquilo que é a utilização desses vossos serviços por outras entidades, de também oferecerem mais serviços, ou seja, a partir se calhar do micro da vossa organização e também tentar perceber como é que a restante administração pública pode ou não utilizar mais desse tipo de serviços partilhados? Eu acho que, de facto, a administração pública tem muito a ganhar com serviços partilhados, propriamente dito. Serviços partilhados, centros de competências, hubs de inovação, têm de facto a ganhar. Agregadores de skills, por exemplo, e agregadores de competências e fazer, no fundo, o delivery de determinados serviços. Eu acho que cada vez mais vai fazer sentido, porque é uma forma de não só criar eficiência, mas também nestes sítios, 1 mais 1 recurso é mais que 2. Já ganha escala, okay? Né? Portanto, temos economias de escala, mas também temos aqui, não é só pela eficiência, é pela potencialização dos próprios skills dentro destas equipas, que aprendem. Se nós estamos num grupo de os nossos peers, que são realmente, aprendemos com eles, certo? Portanto, as competências têm muito maior hipótese, no fundo, de crescer e de se valorizar. E daí que isso é, por si, já uma boa justificação, mas não é só, porque são recursos que são escassos. Principalmente no IT. E, portanto, muitas das vezes as entidades da administração pública fazem outsourcing. O que não tenho nada contra o outsourcing. A única coisa que eu tenho contra o outsourcing per si, peço desculpa, é se for feito de uma forma em que eu entrego o serviço, não o controlo, não sei como é, e depois quando acabar o que é que vai acontecer, ok? Em termos de desenvolvimento. Portanto, e aí acho que sem dúvida alguma, se houverem estes centros de competência, estes serviços partilhados, o que nos permite é ter uma segurança não só do desenho, da implementação e da continuidade desses mesmos serviços. Nós, na ESPAP, somos serviços partilhados da administração pública, portanto, temos na área financeira, na área de recursos humanos, na área das compras públicas e na área do IT. Mas não temos dimensão e também temos que crescer de uma forma sustentada para fazer, no fundo, por exemplo, em termos de IT, para toda a administração pública, não é? Quer dizer, o âmbito pode ser, mas temos que gerir com alguma cautela os clientes que também podemos ter. Mas isto não quer dizer que, mesmo não sendo clientes, nós sejamos uma referência. Essa também é a nossa visão na ESPAP, é sermos uma referência nesta área dos serviços para a administração pública, portanto, ajudar outras administrações, outras entidades da administração pública a, de facto, fazer o seu trabalho, em especial nestas áreas que são. Daí que também termos participado, por exemplo, como eu referi, na estratégia Cloud, e, portanto, mais uma vez, não é o serviço que nós estamos a prestar, não é? Mas é algo que estamos, no fundo, a contribuir com o nosso know-how, com a nossa experiência, para que outras entidades da administração pública possam beneficiar. Mas eu acho que cada vez mais faz sentido existirem os tais centros de competência, os hubs e os serviços partilhados, para que nós possamos ter alguns efeitos. Ou seja, é quase que, ao invés de ter uma entidade única que vai agregar tudo, ou seja, se calhar vamos ter vários centros, não é? Vários, como a SPAP, como outros organismos que são mais especializados em determinadas áreas, que possam, no fundo, depois contribuir para toda a administração pública, e sempre que se pensar numa nova estratégia ou algo, pensar-se de uma forma transversal, não é? Certo, ou seja, certo. E não cada uma das organizações pensarem... Isso é o que está, inclusivamente, definido, por exemplo, pelo CETIC, pelo Conselho das Tecnologias de Informação e Comunicação. Portanto, de facto, uma arquitetura de referência, o que foi também recentemente partilhado, nomeadamente a utilização da inteligência artificial, a cloud, portanto, são todos temas que são transversais, a interoperabilidade, portanto, são todos temas que faz sentido que alguém faça o guidance da administração pública. E depois, se não tiver os recursos suficientes e que não consiga recorrer aos serviços partilhados, porque existe, por exemplo, o Instituto de Informática da Segurança Social, também é a área da IT, nesse caso, para a Segurança Social. Existem os serviços partilhados da saúde, a SPMS, portanto, existem já alguns, mas para toda a administração, com um âmbito mais transversal, é realmente a ESPAP e a AMA, que também tem, por exemplo, o TICAP,
que também é, por exemplo, um centro de competência que também serve para todos. Portanto, estes são, sem dúvida, acho eu, é aquilo que vai ter que acontecer. Nós não conseguimos criar minis departamentos ou centros de competência em todas as entidades. Não existe. Portanto, não é possível que isso seja feito. Nem sequer é interessante. É desejável, Okay. Portanto, é melhor até que não os façam, não é? Até é melhor que não os façam. Aliás, portanto, muitos dos problemas de legacy têm que ver exatamente com isso, não é? Com aquela vontade de independência que todas as pequenas estruturas têm e que depois levam um enorme novelo, uma confusão enorme na forma como as coisas funcionam. Faz-me lembrar a época medieval, cada um tinha um feudo, não é? Exatamente, portanto, o seu feudo, aqui mando não é? eu, não é? Exatamente. Mas depois, enfim, tem depois todos os não comunica problemas. com nada. Exato, não comunica, não consigo manter, Exato. etc. E, portanto, e do ponto de vista de segurança e de cibersegurança, tornam-se cada vez mais críticos. Agora voltamos às nossas perguntas que fazemos a todos os nossos entrevistados, Teresa. E a primeira destas é sobre conselhos. Os conselhos que darias aos teus filhos naquela fase em que eles se encontrarem de decidir qual é o curso superior que querem, qual é a profissão que eles ambicionam ter e por aí. Quais são os teus conselhos para esta fase da vida dos jovens? Eu que posso ter também já tenho, fiz os meus, mas os santos da casa não fazem milagres. Mas pronto, na realidade o conselho que eu daria é, quer seja curso superior, quer seja um curso técnico, quer seja uma carreira, é fazerem aquilo que eles gostam mais, ou que pensam que gostam mais, e experimentarem. E não terem medo de mudar de ideias, porque se pode mudar de ideias. Pode-se experimentar, no fundo é isto que eu quero, mas também, como nós sabemos, os jovens são muito impulsivos, não é? E têm muito pouca paciência. E, portanto, aí eu sugiro que tenham alguma paciência e moderação para dar oportunidade para ver se as escolhas que fizeram, de facto, são aquelas que eles gostariam ou não. Porque eu acho que não há nem profissões, nem cursos que são todos ótimos, só têm pontos altos, não é? Todos têm pontos baixos, como na vida, não é? Não há vidas que só têm pontos altos. Portanto, o conselho que eu daria, essencialmente, é o que é que gostavam de fazer. Porque é muito difícil nós hoje dizermos um curso, um tipo de curso, uma profissão. Daqui, como dizem também, e sabem também, e a IDC também sabe isso, daqui a 10 anos não sabemos bem quais são as profissões que vão existir e as que não vão existir. Portanto, é muito difícil que tenho uma experiência de vida e o que eu acho que vai acontecer, mas realmente o que é que vai acontecer quando eles tiverem, portanto, mais 10 anos em cima. Portanto, o que eu sugiro do fundo mesmo do meu coração é façam aquilo que gostam, porque se fizerem aquilo que gostam, vão fazê-lo bem e vão evoluir naquilo que no fundo, que decidirem fazer. Muito bem, fica aqui essa sugestão. mais sugestões, mas agora de leitura, Teresa. Alguns livros que te marcaram, ou a nível pessoal, ou a nível profissional, 2 ou 3 títulos. Muito bem, nós... eu se calhar em vez de dar de férias. um livro, exato, ia dar uma coletânea de livros, que no fundo que é Os Senhores de Roma, o nome em português, e em inglês, The Master of Rome, da Colleen McCullough, que no fundo é a autora dos Pássaros Feridos, mas que é uma coletânea de 7 livros da Roma Antiga. São romances históricos, mas que eu adorei e que li de uma forma interrupta, e portanto sempre à espera que saísse um novo volume. E porquê? Eu gosto muito de romances históricos, primeiro porque eu acho que a história tem muito para nos ensinar. E não há dúvida que no fundo, o conhecimento é uma soma de aprendizagens. Portanto, e isso, de facto, os romances históricos, quando são bem fundamentados, e estes são, de facto, dão-nos imensa matéria-prima. Por outro lado, o que eu acho super interessante, e por isso a minha tal curiosidade e o gosto em aprender, é ver como há 2000 anos atrás havia coisas que hoje são tradicionais, claro, àquela época, mas que são realmente tradicionais, são do nosso cotidiano, portanto, e é impressionante, e isso também nos traz alguma humildade às vezes, porque
pensar, não, isto agora é tudo novo. Não, já era feito de uma forma diferente, mas já era feito, portanto, de uma outra forma. Portanto, isso para mim deu-me alguma aprendizagem, não só esses, mas esse em especial, posso dizer que foi dos documentos históricos que eu mais gostei. E também até em termos de empresas e não só. Portanto, é engraçado que estes 7 volumes mostram realmente as características e as tramas políticas e também aquilo que é a necessidade de algumas pessoas têm de criar um império. E nós hoje em dia, que tem consequências, não é? E portanto ver os vários imperadores. E hoje em dia estamos a ver, não é? Estamos a pagar uma fatura. Exatamente, portanto a história repete-se de alguma forma, não tanto daquela forma, mas é uma aprendizagem enorme e que eu aconselho todas as pessoas a ler e desafio quem não lê de uma forma sedenta como a minha. Mas pronto, realmente é muito interessante. Então fica aqui a sugestão. Mas foi uma conversa muito interessante onde eu, pelo menos, aprendi muito e acho que começamos exatamente com essa marca, enfim, que referiste que te acompanha ao longo da vida, que tem a ver com essa necessidade, vontade de aprender. E terminamos com isso, com sugestões de alguns livros para nós olharmos um bocado para a história que é cíclica, para aprendermos, enfim, como é que nós humanos vivemos e como é que vivemos em sociedade e conseguimos aqui aprender muitas coisas. Acho que foi interessante essa conversa que começou com a aprendizagem e terminou também com o mesmo tema e ao longo da conversa falamos muito aqui sobre essa transformação que a administração pública está a fazer e achei, pelo menos daquilo que eu retive e achei muito interessante, foi de facto conseguimos aqui criar modelos que sejam escaláveis, ou seja, criar aqui centros de competência na administração pública que permitam criar, de facto, estruturas que possam servir a administração pública de uma forma transversal e, com isso, obviamente, vamos aumentar a interoperabilidade, vamos ser capazes de criar melhores serviços públicos e, ao mesmo tempo, vamos ser capazes de ser mais eficientes. Exatamente. E, ao mesmo tempo, conseguimos também responder à necessidade da falta de recursos, que e, portanto, acho que temos aqui uma receita, pronto, agora, como também dizias, também uma coisa é a estratégia, mas, como dizia Peter Drucker, há aqui uma distância grande entre a estratégia e a implementação. Esperamos que isso aconteça, mas foi ótima conversa. Fernando, comentário adicional? A única coisa, eu faço minhas as tuas palavras e a única coisa é agradecer à Teresa por este tempo, por esta disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante. Daqui a uns tempos voltamos a convidar-te para virmos falar um bocadinho de como é que foi a implementação do PRR. Exato. Como é que foi, tem que ser depois do PRR. Exato. Como está a ser? Como está a ser a implementação, mas foi um gosto e foi muito agradável. Obrigado, muito obrigada, Teresa. Para mim também foi um gosto e gostei muito de algumas das perguntas realmente mais provocatórias, mas que agradeço imenso também a oportunidade e esta conversa agradável. Muito obrigado, Teresa. Obrigada. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.